A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero contar algo que o Senhor fez na minha vida, a qual eu pude entender a palavra do Senhor, a qual diz: os humilhados serão exaltados. Você que tem sido humilhado no ministério que você está, ouça esse testemunho, porque eu passei por isto bem no comecinho, quando eu estava servindo ao Senhor, que eu comecei a caminhar na caminhada cristã. E eu fui muito humilhada. E eu vou contar para os irmãos o que aconteceu. Já faz algum tempo, meus irmãos. Quando aceitei Jesus, comecei a frequentar os cultos e eu tive que mudar as minhas vestes. Quem já ouviu meus testemunhos sabe que eu vim do mundo do rock, eu era muito vaidosa. Então, meus irmãos, eu tive que trocar a calça pela saia, pelo vestido. Irmãos, só que na minha época não existia moda evangélica, nas lojas, na internet para comprar. Era muito difícil. As únicas saias que eu conseguia encontrar, porque eu era adolescente, era jovem ainda, eram saias jeans. E as saias jeans geralmente eram mini saias, aquelas saias jeans curtas. Então aí que estava a dificuldade. Por quê? Porque o meu ministério ao qual eu estava não aceitava, aconselhava para nós não usar saia jeans. Até no canal Missionária Damaris Santos tem vários testemunhos falando da saia jeans. Então, meus irmãos, no meu ministério também não poderia. E se pudesse, meus irmãos, era muito caro. Na minha época era R$100. E na minha época R$100 era como se fosse R$500 hoje. Valia muito R$100 na minha época. E então eu achava muito caro, E não tinha. E as saias de pano era para senhoras, para pessoas mais idosas, que eram saias com elástico na cintura. E por eu ser jovem, eu falava, mas como que eu vou usar uma saia? Primeiro que nem vai servir para mim, E saias mais para senhoras. Então, eu tinha aquela dificuldade, meus irmãos, de comprar roupa para mim. Eu tinha muita dificuldade. Então, eu tinha poucas saias, bem pouquíssimas saias, Então, eu intercalava. Num culto eu ia com uma, no outro culto eu ia com outra. Eu ia fazendo isso porque eu não tinha. E eu também não tinha condições de comprar. Por quê? Porque o que as irmãs faziam, Porque a gente fala, nossa, onde você comprou essa saia? A gente perguntava, porque a gente tinha dificuldade, Ainda mais você nova convertida, você não sabe ainda onde você compra, onde que tem. E o que as irmãs respondiam pra mim? Eu pedi pra costureira fazer, irmã, porque não tem mesmo aonde comprar, é difícil a gente achar onde comprar, então eu peço pra costureira. Só que, na minha época, a costureira também pedia muito caro. Era muito caro o que a costureira pedia. Já os tecidos eram baratos, eram bem baratos. Mas costureira era muito caro. Irmãos, então eu tinha aquela dificuldade. Então eu tinha por volta de 4 saias. E eu fiquei usando essas 4 saias. E eu não tinha condições financeiras. O único dinheiro que eu tinha era um dinheiro que o meu avô me dava por eu cuidar dele, porque ele era inválido. Ele não andava, ele não enxergava. Então, por isso mesmo eu também não trabalhava, para poder cuidar do meu avô. Então, glórias a Deus. Então, eu vivia cuidando do meu avô ali durante o dia, à noite eu ia pro culto. Então, meu avô todo mês me dava uma quantia de dinheiro, mas era bem pouquinho, meus irmãos, mas bem pouquinho. Mas aquele pouquinho eu tentava transformar em muito, porque aí eu comprei as coisas, CDs pra mim, que eu sempre amei louvar, então comprava CD. Aí CDs na minha época também era muito caro, então o que acontece? Então dava pra comprar um CD só, era bem dificultoso, E tinha que pagar os votos, que na minha igreja eu fazia votos, então a gente contribuía na igreja, ajudava a igreja, comprava o que estava precisando, porque a igreja que eu estava era uma igreja muito humilde, então entrava pouquíssimo dízimo, então a gente via a necessidade, de comprar um papel higiênico para a igreja, comprar copo descartável para a igreja, toalhinhas para a igreja,
produto de limpeza para a igreja, porque assim que eu entrei na igreja, o pastor pediu para que, né, se eu podia limpar a igreja. Então, a primeira obra, meus irmãos, que eu comecei a fazer foi limpar a igreja. E talvez você diz: ah, irmã, mas isso não é obra, limpeza de igreja não é obra. Meus irmãos, você que está me ouvindo, que limpa a igreja, você sabe do que eu tô falando. Limpar a igreja é fazer obra sim, porque se a igreja estiver suja, se a igreja estiver bagunçada, como que vai ter o culto? Então é essencial o trabalho da pessoa que está limpando e organizando a igreja sim. E a gente que limpa, a gente sente muito a presença de Deus. Eu cresci muito espiritualmente quando eu limpava a igreja, porque eu sentia a presença do Senhor, eu sentia que Deus estava se agradando da minha limpeza. Eu fazia, sabe, com aquela dedicação, deixava a igreja cheirosinha, limpinha, organizada e sentia muito a presença do Senhor. Então você que está me ouvindo, que limpa a igreja e diz: ah, eu não faço a obra porque eu não prego, eu não subo no altar. Mas se você limpa a igreja, você está fazendo sim a obra de Deus. Você está fazendo algo muito importante, porque sem a limpeza, sem a organização da casa do Senhor, não tem como ter o culto. Então você é uma peça essencial para a obra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, tenho até saudade dessa época, aleluia, porque era bênção mesmo, né? Limpar, organizar, e quando chega a hora do culto, os irmãos lá sentindo agradável de estar naquele local. Então, meus irmãos, eu pegava e comprava aqueles produtos de limpeza, porque eu sabia que a igreja não tinha condição, que a igreja era muito pequenininha, poucos membros. E daí tá a importância de você ajudar a igreja. Você que faz tempo que não oferta, não dá o dízimo, né? Você tá contribuindo ali para manter aquele local, né? Limpo, ter luz, água, enfim, meus irmãos. E aí eu usava aquela pequena quantia que o meu avô dava para isso, para mim poder arrumar a igreja, comprar os produtos de limpeza. Então assim, eu ficava com pouquíssimo dinheiro. E a gente que, né, é jovem, tudo, eu ia na sede e tal, então eu via as outras irmãs bem arrumadas, né, bem arrumadas, jovens bem arrumadas, e eu sempre com aquelas 4 saias, né, sempre com aquelas saias já estavam velhas, começou a ficar até um pouco mais curta, né, porque assim eu não tinha condição. E a minha mãe, ela tinha curso de costureira e ela fazia saias para ela. E eu comecei a pedir para ela: mãe, faz saias para mim. Eu tô precisando de saias para mim ir na igreja, né? Irmãos, e aí ela foi e fez 3 saias para mim, né? Eu fiquei tão feliz com aquelas saias, tão feliz. E eu ainda escolhi os tecidos. E aí eu comecei a ver esse outro mundo, né? Que são os tecidos, tantas texturas de tecido, tantas cores de tecido, e eu comecei a me apaixonar com isso, né, de ver os tecidos e tudo. E minha mãe fez 3 saias, então ajudou bastante, né, aquelas 3 saias. Então assim, eu ia à igreja e tudo. Irmãos, mas foi passando o tempo, aquelas saias também já começou a ficar velhas, já começou a ficar assim, já curtas, não muito, né, mas como a minha igreja tinha que cobrir os joelhos, então eu já tava quase mostrando o joelho. Eu falei: meu Deus, né? Então começou já a ficar curtas, né? Você já via assim que o tecido já estava já um pouco mais desgastado, a cor deles, né? Então assim, meus irmãos, eu comecei a precisar de mais saias naquela época. E eu não tinha condição de pagar uma costureira para fazer para mim. E eu pedia para minha mãe não fazia. Minha mãe: eu tô ocupada, não dá tempo, ela sempre dava uma desculpa, meus irmãos, e não fazia pra mim, né? E eu me entristecia, porque eu falava: meu Deus, o que eu faço, né? Só com essas saias. Mas enfim, comecei a aguentar mesmo, com aquelas saias mesmo. E nessa época, meus irmãos, eu estava cuidando do coral infantil. E quem cuida de criança sabe como é que é, né? Você tem que comprar bíblias, você tem que comprar CDs infantil, você tem que comprar o uniforme, porque como a igreja era pequenininha, então não era a igreja que bancava, então era eu mesmo que comprava os uniformes, né? Comprava tudo aquilo lá que as criancinhas precisavam para mim da escolinha, também os ensaios, né, para as crianças. Então era tudo eu. Então assim, eu não tinha condições financeiras para mim mesma, porque todo o dinheiro
eu investia ali, nessa época eu já investia nas crianças, né? Que eram crianças carentes também, crianças assim que também não tinha condição, não tinha como eu pedir para os pais, porque também elas eram necessitadas. E aí, meus irmãos, trocou de pastor a minha igreja, né? Trocou de pastor. E esse pastor que chegou, meus irmãos, vamos dizer, não foi com a minha cara, né? Vamos dizer assim, não gostou de mim já desde o princípio, desde que olhou pra mim já não gostou, meus irmãos. Ele já não gostou. E ele começou a fazer de tudo pra me tirar da obra, me tirar até mesmo da igreja. Irmãos, eu que limpava a igreja, ele tirou eu de limpar a igreja. Falou que não era pra me limpar mais a igreja, né? Me tirou. Eu fazia os banners assim pra colocar assim os dias de culto. Ele me tirou disso, tirou até o banner que eu tinha feito, ele retirou. Sabe, o coral infantil nem pude mais tocar, não teve mais. Até hoje, nessa igreja não tem mais coral infantil, porque ele retirou o coral infantil, né? Então assim, ele foi retirando tudo a obra que eu fazia ali de inveja, né? Era inveja, inimigo mesmo, né? Tentando me tirar de tudo ali. Mas eu buscando ao Senhor. E aí a última cartada, né? Eu acho que ele pensou, não, eu tirei tudo dela. Mas ainda ela tá aqui na igreja, né? Ela tá ainda aqui dando fruto nessa igreja, né? Aí, irmãos, veio a esposa dele. A esposa dele me chamou, né? Assim, por um quartinho que tinha, assim, na igreja, que era para ser o escritório, né? Só que nós não tinha condições, a gente era tão humilde, irmãos, que nós tínhamos um lugar para fazer escritório, mas não tinha condições nem de comprar mesinha para escritório, cadeira para escritório, então era só aquele local mesmo, assim, né? E ela me chamou lá, irmãos, e ela começou a ridicularizar minhas saias, né? Ela pegou ainda minha saia e disse: até que sua saia é bonitinha, irmã. Nossa, mas essa saia, irmã, ela é curta. Começou a falar mal da minha saia, meus irmãos. Mas não estava curta aquela saia. Ela não estava curta, né? Não estava assim, cobrindo o joelho, chegando assim, quase o pé. Não, mas não tava decente, né? Não tava curta, né? Eu tinha noção, eu estava servindo ao Senhor, eu tinha noção, né? Jamais usaria uma saia curta, mostrando coxa, Não, jamais. Irmãos, e ela começou a falar isso, e eu me entristeci, ela falando, eu já me entristecendo, ouvindo aquilo, porque eu pensando naquele momento, né? Meu Deus, mas eu sou humilde também, né? Ela tem que ver que aquela igreja é humilde, aquela igreja nem todo mundo tem saias maravilhosas, saias, né? E eu me incluía nisso, eu também não tinha condições. Meus irmãos, eu sei que essa irmã, né, a esposa do pastor fez isso comigo. Eu saí daquela igreja, irmão, segurando o choro, porque eu tava no meio da rua, né? Não ia chorar no meio da rua, mas segurando o choro. E uma alma que eu estava ganhando para Jesus, ela viu toda aquela cena, ela disse: irmã, não vou vir mais para a igreja, porque, né, porque ela até às vezes ela me ajudava a limpar a igreja, né? Às vezes eu chegava tarde, aí eu falava para ela: ai, você não me ajuda a limpar a igreja? E nós duas limpava a igreja, né? Então assim, ela disse: eu não vou ir mais, irmã, porque se ela falou da sua saia, imagine eu, né? Então nós tudo sem condições financeiras. E ela não foi mesmo mais para a igreja. Eu fiquei só. E eu cheguei chorando na minha casa. E eu falei para minha mãe tudo que tinha acontecido comigo, que eu estava muito triste, porque eu não tinha condições, meus irmãos, de comprar uma saia, porque naquela época nem tinha nas lojas saias evangélicas, não tinha, como que eu ia comprar? E eu também não trabalhava, né? Então assim, se a esposa do pastor falasse: ó, Damares, eu tô achando que tá muito curta essa saia, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar dinheiro e você pede pra costureira fazer. Não, mas ela quis fazer de tudo, ela e o seu esposo, fazer de tudo pra mim, pra eu sair da igreja, me humilhando. Então assim, irmãos, eles me humilhavam na limpeza da igreja, eles me humilhavam nos banners que eu fazia, me humilhava com a minha roupa. Então assim, eu fui realmente bem humilhada aí na frente de todos,
né? Na frente ali das pessoas eu fui humilhada, meus irmãos. Então por isso que eu cheguei chorando na minha casa, contei pra minha mãe, porque minha mãe nesse dia não tinha ido na igreja, porque o diabo é assim, né? Espera você tá só, né? Então eu tava sem a minha mãe por perto. Irmãos, cheguei lá, né? Na minha casa, contei pra minha mãe, fiquei no meu quarto chorando, de joelho, clamando a Deus: Senhor, o que que eu faço, Senhor? O que que eu faço? Que eu não tenho saia, eu não tenho condição de comprar saia, nem sei onde tem saia. Irmãos, e naquela mesma hora, eu lembrei, peraí, minha mãe compra tecido e faz saia. Então eu fui pedir pra minha mãe: mãe, faz saia, porque se eu não tiver saia, eu não vou mais pra igreja, porque como que eu vou na igreja com essas saias que eu tenho? Né? A mulher já criticou a minha saia. E minha mãe, né, em outras palavras, disse não, que não ia fazer, que era muito ocupada. E aí, irmãos, neste momento eu usei a fé, aleluia, porque a palavra diz que o justo viverá é da fé, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, você que está ouvindo esse testemunho, você tem sido humilhado, você tem passado por isso que eu passei, usa a tua fé. Olha o que eu fiz: acordei no outro dia cedo, fui na loja de tecido, comprei o tecido que eu escolhi lá, que eu achei bonito. Eu falei: eu quero esse tecido aqui. Irmãos, levei lá para casa, peguei a máquina de costura e fui arriscar fazer. Oh, glória a Deus. Irmãos, na primeira vez não deu certo mesmo, né? Não deu certo, porque eu não sabia costurar, como que ia dar certo. Mas o meu Deus, Ele é o quê? Maravilhoso. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero ir para a tua casa, eu quero continuar fazendo a tua obra. Eu não tenho ninguém para fazer essa saia, nem tenho condições de pagar para ninguém fazer as saias. Aqui tá o tecido e aqui tá a máquina. E eu peço para que o Senhor me ensine a costurar. Irmãos, eu orei naquele pano, eu orei naquela máquina de costura, estive ali orando, estive ali, sabe, clamando a Deus para o Senhor me dar a sabedoria ali para fazer aquela saia. Irmãos, aí eu peguei, fiz a primeira vez, embolou a linha, não saiu nada ali. E eu sem cortar o tecido, eu tentei fazer a saia sem cortar para mim não perder o tecido também, porque assim, era barato, mas também não era tão barato, porque na minha época R$10 valia como se fosse R$100 hoje, né? Então, tipo assim, R$10 era muito caro também, né, na época. E eu tinha pagado mais ou menos esse valor, o tecido. Então eu falei: eu vou fazer sem cortar, né? Ver se ficou certo, né? Aí eu corto e faço a bainha, tudo certinho. Meus irmãos, aí não tinha dado certo, né? Aí eu peguei, orei de novo: Senhor, que o Senhor me dê, né, esse dom de costurar, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu lá, irmãos, orando, clamando, e minha mãe só de olho lá, né? Ela tava lá na cozinha só olhando, né? O que cada mais tá fazendo? E eu lá orando pra máquina de costura, em nome de Jesus, né? E eu lá orando, meus irmãos, orando naquele tecido. Aí fiz de novo a saia. Aí ficou um pouco torto, né? Porque eu não sabia muito fazer reta a costura, né? Ficou um pouco torto. Aí eu descosturei e falei: não, eu vou clamar ao Senhor pela terceira vez. E eu creio que o Senhor vai tirar essa humilhação de mim, né? Irmãos, eu orei de novo. E quando eu fui pela terceira vez, para a glória de Deus, irmãos, eu consegui fazer uma saia linda. Linda, que até eu olhei e falei: gente, foi eu que fiz. Foi muito linda, ainda eu fiz com estilo, ainda eu fiz com laço, fiz com prega, olha, ficou muito lindo. E eu glorifiquei, exaltei ao meu Deus e fui até para a sede, coloquei a saia, fui para a sede muito feliz do Senhor ter me dado o dom. Fui, irmãos, comprei mais tecido. Aí pronto, né? Agora com o dom de costura, meus irmãos, comecei a comprar várias cores e fiz. E comecei a fazer, assim, quase perto da canela, as roupas, né? E as saias. Irmãos, eu entrei na igreja. Aí eu queria ver quem que ia falar que a saia tava curta, que a saia não tava boa. Irmãos, cada dia eu ia com uma saia glorificando a Deus. Jesus, obrigado por ter tirado minha humilhação. Obrigado, meu Deus. E a pastora olhava, irmãos, pra minha saia, né? Eu cada dia com uma saia, com uma cor.
E ela olhava, irmãos, não assim, né? Não que eu queria humilhar ela, jamais, que a gente serve ao Senhor, mas era como se o peso na consciência ia nela, né? Talvez ela pensasse, meu Deus, eu humilhei essa mulher, essa menina tá desviada. Mas ela, né? Cada dia ela vem com uma saia, né? E vem alegre, vem feliz, e vem, né? Por quê? Porque era a glória de Deus. Eu tinha recebido o dom ali de Deus para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Então, meus irmãos, eu digo para os irmãos, não se entristeça. Pede estratégia a Deus. Eu pedi uma estratégia a Deus, porque eu poderia tá desviado, mas eu queria servir o meu Senhor, porque eu aceitei Ele como meu Salvador verdadeiramente. Então nunca me importou, na verdade, nem naquele tempo, nem agora, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão criticar. Eu não me importo. O meu objetivo é a minha salvação, o meu objetivo é fazer a obra do Senhor, né? Então, se você tá ouvindo esse testemunho, talvez você até falou, irmã, eu desviei. Falaram da minha roupa e eu saí mesmo da igreja, fui pro mundo. Irmão, irmã, levanta a cabeça, pede estratégia pra Deus, porque você tá servindo a Deus. E outra, a igreja é do Senhor, a igreja não é de pastor, não é de pastora, não é de missionário. A igreja é do Senhor. E se o Senhor disse que é pra você ficar ali, dando fruto ali, você vai ficar. Não importa se o homem, a mulher, o pastor, o obreiro não quer. Mas se Deus quer, meu filho, você continua em nome de Jesus. Irmãos, e o Senhor foi aperfeiçoando o meu dom. Comecei a fazer blazer quando era frio, né? Fazer aqueles blazinhos, aqueles terninho, né? Feminino. Fazia colete, fazia blusa. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, peça para Deus o dom, né? Se você estiver passando sobre isso, né? Também sobre roupa, né? Ou talvez outras coisas também que você tem sido humilhado. Mas se for roupa, pede para Deus, porque Deus pode e Ele tem para dar o dom de costurar, de você ser prendada ali, ou no bordado, ou na costura, o que é que seja, né? Tem pessoas que bordam, né? Fazem coisas lindas, fazem roupas de tricô, roupas de crochê. Eu tenho uma prima que faz roupas de tricô. Então isso tudo é dom. Você nunca fez um curso, você nunca fez um mestrado, nada. E você sabe fazer ali, porque foi Deus que abriu o teu entendimento. Foi Deus que te deu a sabedoria, amém? Então este é o meu testemunho. Não estou falando para humilhar os pastores que fizeram isso, este casal de pastores, mas para dizer para você que Deus permite você passar por momentos assim de humilhação, para você ver que Ele é o Deus que exalta os humilhados. Amém? Glórias a Deus, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha recebido o dom de costura, né? Então eu não tenho rancor deste pastor e dessa esposa dele que me humilhou, não tenho, porque glória a Deus que eles me humilharam, porque assim consegui receber o dom, assim consegui exaltar o meu Deus, glorificar o meu Deus. Aleluia pelo dom que Ele me deu. Estou aqui para contar para vocês, para a tua fé também aumentar, para a tua fé também crescer. Amém? Glórias a Deus. Coloca a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu acabei de ouvir o testemunho da irmã. Eu também tenho sido humilhada e humilhado, mas que o Senhor me dê estratégia de como vencer essa humilhação, porque os humilhados são exaltados, assim diz a tua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério e sempre glorifique ao Senhor, porque Ele tem sido bom para nós. Amém? Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo e fica comigo todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.